Olá, eu sou o acadêmico Guilherme Barros e juntamente com a acadêmica Cássia Roberta, nós produzimos este vídeo especificamente para falar do livro Amar, Verbo Intransitivo, do autor Mário de Andrade. A obra em específico que eu vou analisar é da editora Nova Fronteira. Essa edição foi publicada no ano de 2013, mas a obra originalmente foi publicada em 1927. Para começar, a obra não deve ser analisada a partir de uma narrativa amorosa generalizada, que hoje em dia nós temos a consciência de um romance platônico, de um romance genérico. Porque o próprio título do livro já brinca com essa história e provoca o leitor em relação ao que vai acontecer ao decorrer do enredo. Bom, o título é Amar, verbo intransitivo. A gente já tem isso por quê? Porque amar, a gente sabe que ele é um verbo transitivo. Ele precisa de algo para transitar. Ele precisa amar algo ou alguém. Daí, quando o Mário já coloca amar como verbo transitivo, a gente já tem essa quebra, porque afirma que a questão do amar não precisa de algo ou alguém. Ele não transita no enredo do livro. Bom, a partir disso, a gente já sabe qual que é, mais ou menos, a pegada do nosso autor, que é o Mário de Andrade. Bom, o Mário de Andrade, ele nasceu em São Paulo. Ele nasceu em 1893 e morreu em 1945. Além de ter sido um romancista, ele também escreveu crônicas, foi pesquisador, poeta e foi um apreciador muito grande em relação à cultura brasileira. Tanto que o nome dele é um dos nomes principais quando a gente se fala da Semana da Arte Moderna. Aqui na última capa do livro tem algumas informações sobre ele que eu vou ler para deixar ainda mais claro e situar como Mário de Andrade é pontuado a partir desse livro e hoje em dia nas escolas, faculdades, em relação ao período da literatura em que ele participou. Ó, a estreia de Mário de Andrade, 1893 a 1945, data de nascimento e morte, como romancista, aconteceu em 1927, que foi o lançamento desse livro com Amar Verbo Intransitivo. O livro foi aplaudido pelos escritores modernistas e criticado pela intelectualidade tradicionalista, que censurava o desrespeito às regras gramaticais e à temática ousada. Nesse texto, o autor já antecipava o experimentalismo de linguagem radicalizado com o célebre romance Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, publicado em 1928. Além de Amar Verbo Intransitivo, a editora Nova Fronteira publica Macunaíma e Os Filhos da Candinha, uma seleção de crônicas feita pelo próprio autor e lançada originalmente em 1943. A partir disso, o que a gente pode ter? Bom, o livro, toda hora, ele é colocado como um romance, idílio, tem até aqui na capa a escrita sobre isso. Só que, como a gente leu lá na última capa, ele quebra com a questão do tradicionalismo. Tanto que ele foi criticado por isso. Por quê? Porque ele é um romance? Ele é um romance. Só que ele possui uma quebra em relação a isso, no sentido de não ser aquele amor idealizado e envolver outras coisas nisso além de amor. Que a gente pode citar como próprio exemplo em relação à história do livro. Tem questão movida à cultura diferente, tem questão movida a dinheiro, a família e tudo mais. Agora falando sobre a história em si. O romance, ele conta a história da família Souza Costa, que é uma família tradicional brasileira da época, com dinheiro e tudo mais. A partir disso, o patriarca, o pai da família, contrata uma governanta, que é a nossa protagonista, a Elsa ou Frau Lene, como chamam ela ao percorrer do livro. Bom, até então, no começo, ela é tida como uma governanta. Ela passa esse aspecto de governanta, cuida das casas, do filho mais velho, que é importante para nossa história, e das demais crianças na casa, juntamente com a matriarca, que é a esposa do Souza Costa. A gente descobre, durante a leitura do livro, que ela, a Elsa, ela não é simplesmente uma governanta. Ela é uma imigrante alemã e ela foi contratada para iniciar a vida sexual do Carlos, ou seja, do nosso protagonista, do filho mais velho dessa família. Por que acontece isso? Porque na época era comum que os pais se preocupassem em que a vida sexual iniciasse com alguém, entre aspas, de boa índole. Que inicie de modo com que seja uma coisa controlada, uma coisa certa para a sociedade no momento. Porque não era bom ou legal para eles o filho deles iniciar com, entre aspas, qualquer uma mundo afora e faz trabalhos em relação ao corpo. Por exemplo, assim,
ser contagiado com doenças que na época nem tinham tanta ciência assim, ou o homem acabar sendo seduzido por essa mulher que não é do lar e acabar sendo desviado do que realmente os patriarcas queriam para os mais velhos, e entre outras coisas. Então, o foco principal do livro é a Elsa chegando na casa, se passando por governanta, porque a matriarca não sabia que ela tinha esse segundo trabalho, e como que a Elsa, tanto a Elsa quanto o Carlos e o próprio Mário de Andrade, como escritor, mostra pra gente como esse livro vai sendo induzido. Porque ela vai construindo uma narrativa, e o Mário também, em que ela chega, ela passa esse ar de naturalidade, ela passa a ser da casa, a mãe acata isso, Carlos não entende no começo, mas acaba sendo seduzido por ela, enquanto ela está na casa como governanta. De maneira sucinta, foi contado, eu contei, a base da história, como a história vai se desenvolver e como as partes mais importantes do livro ocorrem, e a partir do quê? Que é dessa trama principal. Bom, a partir disso eu vou falar sobre os personagens. Tem a Elsa, ou a Fraulein, que ela é a nossa protagonista. Ela é uma personagem que ela é a causadora da desestabilização da família, do romance e do enredo. Por conta que, a partir do momento que ela é contratada somente pelo pai, já tem a questão da oposição em relação à mulher matriarca da família, o que era normal para a época, a questão de como a mulher era tratada e como que o marido era par dessas coisas mais sexuais, que não era visto socialmente legal, e isso e tudo mais. Ela é a personagem que causa essa desestabilização e é a personagem, digamos que com um eixo principal forte, porque ela a princípio, no começo, no decorrer do começo do livro, que move isso. Ela que traz esse ar de sensualidade, esse ar de uma mulher mais madura pro primogênito da família Souza Costa. Temos nosso protagonista, Fraulene Elsa, que é a precursora, a que obtém a questão da desestabilização dentro do conto. E a gente tem nosso protagonista, que é o Carlos. Bom, ele é adolescente, representa a questão do primogênito da alta burguesia, e a partir disso, como os moldes sociais masculinos são moldados na época. Então, o que que esse personagem é e o que esse personagem traz? Esse personagem é a visão da sociedade da época. E o que que ele traz? Ele traz a visão que nós deveremos, que nós temos e que a sociedade tem em relação a um homem atingindo a maioridade, e como ele atinge a maioridade e como é construído a questão da personalidade do homem, do macho em relação à época, e como a sociedade impõe isso ao percorrer da história. Ainda falando dos personagens principais, a gente tem o Felisberto Souza Costa, que é o patriarca da história, e a gente tem Dona Laura, que é a matriarca da história. Bom, a matriarca da história, Dona Laura, ela traz aquele carrego, aquele peso cultural do quê? Da submissão feminina, da participação de somente coisas específicas, e como contribui, né, para manter como a alta sociedade deve enxergar e como o social deve enxergar a mulher da burguesia no Brasil naquela época. Já o patriarca, o Souza Costa, ele detém aquela posição ativa de detentor do certo e errado, do que fazer e o que não fazer. Tanto que ele que decide o que contar para a mulher dele, que está aval da área em que ela pode participar, né, na organização da família, e o que não contar. Que é no caso do enredo principal do livro, que é a iniciação da vida sexual do Carlos, que é o filho de ambos, o primogênito. Em relação a espaço, o livro, a principal parte do enredo é tratada dentro da casa da Souza Costa, somente no final, que a gente tem lá uma diferença muito grande, porque passa um tempo grande em relação a tempo cronológico, e o local onde se passa a narração muda um pouquinho para a área mais urbana. Mas bem, o espaço, o que que ele detém na casa? Bom, quando eu fiz a leitura, e lembro das aulas que tive no ensino médio em relação a esse livro, a narração tem uma grande importância em relação ao espaço, por conta que as aulas que a personagem principal dá ao nosso protagonista Carlos são na casa, em vários lugares diferentes, e de acordo com que vai tendo esse avanço da narração, esse avanço da história,
Cada lugar, cada ação da Elsa sobre o Carlos parece que vai aumentando. Então, o espaço, ele traz com isso não somente o local onde eles estão, mas sim parece que os níveis em que a sedução dela sobre ele de forma inocente vai aumentando e como a reação dele em determinado local vai deixando ele maluco. A gente consegue ver isso a partir da narração. Porque o que aparenta, na minha perspectiva, é o início, onde ainda ele não se tocou o que ela é pra ele, ou o que ela deve ser para ele. Os ambientes são mais abertos, os ambientes são mais sociais em que os irmãos aparecem e tudo mais. De acordo com que vai evoluindo essa relação deles, de acordo com que a Elsa vai colocando mais ali a mão na massa, os ambientes vão ficando mais fechados, os ambientes vão ficando uma narração mais densa, em que faz o leitor ficar meio nervoso em relação ao que ela pode fazer, o que vai acontecer, e tem aquela quebra da expectativa. Agora, partindo para a questão do narrador, é muito interessante, porque o narrador, ele participa de tudo. Ele interfere e ironiza, ele faz o que ele quer fazer. É, a característica principal dele é a narração em terceira pessoa, mas o que é muito interessante desse livro é que ele participa tanto em relação aos personagens, tanto com o leitor. Tem uma cena em que a relação dos protagonistas já tá um pouquinho mais avançada. E a Elsa fala pro Carlos que em determinada hora ele tem que ir até o quarto dela porque vai acontecer alguma coisa. E a partir disso o leitor anseia por aquela narração, o que vai acontecer. O que acontece é o menino, o Carlos, perde o horário de ir, acaba não indo, e quando finalmente acontece essa tão ida do menino até o quarto, ele corta, ele não conta o que acontece, fica na nossa cabeça pairando. E isso é uma das principais, uma das principais coisas da questão da narração, de como ela é, e as mais legais. Porque ao mesmo tempo que você fica com bravo em relação a não saber o que está acontecendo, você entende como que o narrador quer que você se sinta e como ele coloca você para imaginar o que ele quer imaginar. Em relação ao tempo, o que a gente pode levar em consideração ao tempo? Ele traz consigo aspectos do Brasil no século XX, que seria de que ano a que ano? Seria do ano 1901 ao ano 2000. A obra foi publicada em 1927. A partir disso, o que o tempo diz para nós em relação ao livro? O tempo diz para nós o que a sociedade queria passar em relação à burguesia na época. Como que o social deles era, como que o mundo deles era e como que tinha que ser o normal para aquela época. É isso que o tempo aborda no livro Amar, Verbo e Transitivo do Mário de Andrade. Agora, sobre a questão do enredo principal da ação, o que é interessante analisar é o quê? Bom, a gente já sabe que o principal trama, o principal clímax é o quê? É o caso da Elsa, da Fraulein, com o Carlos. Bom, nós temos isso. Só que o legal de analisar a ação principal é o quê? É o percurso disso. Porque, bom, a gente tem no livro a família Souza Costa, uma família super importante para a época no contexto social burguês brasileiro. Se ela é uma família que detém ali um prestígio grande, que tá ali legal na questão de famílias brasileiras, ela tem uma moral ótima. Só que para manter essa moral, ela tem que fazer algo escondido para manter a moral. Consegue entender essa ironia? Para o filho estar sexualmente ativo de forma moral, ele tem que contratar uma imigrante que tem os seus motivos de qual tá fazendo esse tipo de trabalho, que é abordado no livro, traz para dentro de casa, sem falar para a mulher, para passar e ter uma iniciação do filho, que daí ele tá ok para estar na sociedade. Ele pensa de uma forma, entre aspas, imoral, para colocar a família no modo moral, e assim segue a história. E muito mais que isso, a gente também tem a construção dos personagens. Eu vou citar os principais, que é a Elsa e o Carlos. O que eu tive na minha interpretação analisando esse livro? No começo, a gente consegue entender como o Carlos é um menino inocente e a Elsa é vista como uma mulher madura, uma mulher sensual, uma mulher que sabe o que está fazendo. E vai ocorrendo essa construção, onde ela começa a aplicar as suas técnicas. Carlos vai ficando sem saber o que fazer, o que está acontecendo, afinal ele é inocente. E tem um momento em que se quebra isso, em que o próprio Carlos entende o que está acontecendo, a narração nos proporciona entendimento melhor ainda, porque a narração é muito, muito. Como que eu posso falar? A narração ela é muito aberta em relação ao que ela quer.
O que ela quer que o menino tenha como reação. Só que tem um momento em que parece que foi tão certo, foi tão cumprido esse dever dela, que simplesmente Carlos começa a agir como um homem de época. Tipo assim, agora a Elsa, que tá vista como uma forma inocente, por mais que ela não tenha mais a inocência dela, ela seja uma mulher que trabalha com esse tipo de serviço, agora ela que anseia de ter um homem, de ter o homem pra vida dela, de ter não um homem do momento. Só que agora, o Carlos, que tá com um papel mais, tipo, ah, deixado de lado. Ele não tá mais, tipo, aquele inocente que está babando na questão da sua primeira mulher, e sim, agora está deixando de lado, fazendo seu papel de homem. Sem dar muitos spoilers em relação ao final do livro, a gente tem essa trama principal, a gente tem a presença bastante da questão social, que aborda o espaço em que a Marvel Representativa é abordado, né? Que tem a questão da época, que é em 1927, que foi quando o livro foi publicado. Tem a questão de como eram as famílias na época, né, do Brasil. E a gente tem também a questão do tempo. Temos a questão dos personagens, que cada um ele aborda e traz um significado para dentro da história, e como isso discorre por dentro da história. Temos também a questão do narrador, que é bem forte, por conta que é um narrador em terceira pessoa, mas ele interfere ao longo da história, tanto com a questão da história dos personagens, quanto com o próprio leitor. E também tem a questão do enredo, que Guilherme Priori, vejo que possui dois clímax, que é a questão onde ocorre a iniciação do Carlos, até chegar o momento em que inverte os papéis do inocente Carlos para a mulher madura Elsa, e isso inverte, onde parece que o Carlos foi iniciado, agora ele sabe como é ser um homem, sabe que não é com qualquer uma que ele pode ficar, ele tem que ser um homem de família, né? Um homem de família. E agora, quem anseia por algo mais platônico, por um amor, por uma paixão, é a Elsa. Daí a gente vê a questão de como o homem tem que estar na sociedade e como a mulher tem que estar na sociedade. E como a partir do momento que a mulher cumpriu o seu papel, ela é descartada. E o final é bem legal. Vou falar brevemente sobre, sem dar muito spoiler. É muito tempo depois, é um carnaval no Brasil, onde tá tendo uma passeata. Não uma passeata, um desfile. Tá tendo um desfile de carnaval. Onde o Carlos, já maduro, está nessa passeata com sua família e tá lá no desfile. E ele vê uma pessoa nesse desfile, só que tá pro lado de fora como plateia. E vou deixar assim a questão do final do livro. Vou deixar essa pequena descrição. Esse foi uma análise simples em relação ao livro Amar Verbo Intransitivo. Só recapitulando, ele é um livro em que já começa brincando com a questão do título, que é a questão mais gramática mesmo, da questão da palavra amar, do verbo amar. E a partir disso, como que ele foi abordado, né, na questão do modernismo, em que esse autor participou tão severamente desse momento da nossa literatura. Então é isso. Muito obrigado.